Olá, cara aluno do curso Superior de Tecnologia em Marketing Digital. Eu sou o professor Antônio Lemes, estou aqui com o nosso intérprete de Libras Antônio para iniciarmos a nossa segunda teleaula da disciplina Processos de Comunicação. Como você pode ver, o nosso tema de hoje, Teorias da Comunicação no século XX. Então essa aula vem dar continuidade às nossas reflexões que foram iniciadas no encontro anterior. Você deve se lembrar que nós conversamos um pouco sobre os conceitos de linguagem, de comunicação, entendemos a comunicação como uma área científica, uma área em que são desenvolvidas teorias, já que, como nós sabemos, a comunicação não surgiu a partir dos meios de comunicação. Comunicação existe desde o momento em que o homem começa a se reunir em grupos, em comunidades, ou seja, desde quando a sociedade começa a se configurar, e a partir de então, vários interesses foram sendo suscitados a partir de diferentes perspectivas que buscavam compreender como ocorre esse processo, qual é o principal mecanismo de persuasão, de manipulação dos indivíduos, como os indivíduos se relacionam. Então nós podemos perceber que várias teorias em diferentes lugares do mundo, os estudos americanos, os estudos europeus, nós temos estudos também na América Latina, enfim, vários teóricos, vários pesquisadores que se interessaram ao longo dos últimos anos, das últimas décadas, do último século, para tentar decifrar a melhor forma de compreender esse fenômeno, o fenômeno da comunicação. Então foi uma aula introdutória, uma aula em que nós percorremos de uma forma bastante ampla essas principais teorias, e no nosso segundo encontro, então, a ideia é de que nós possamos nos aprofundar nas principais teorias do século XX, especialmente na primeira metade do século XX. Então é ideal que você associe as reflexões que são feitas na teleaula de hoje com o estudo dos materiais da disciplina que estão disponíveis no seu ambiente virtual. Lembrando mais uma vez que, embora a nossa disciplina tenha o título de Processos de Comunicação, os materiais disponíveis no AVA, como o seu livro, as webaulas, trazem o título Teorias da Comunicação, pois justamente esse é o enfoque da nossa disciplina. Então os materiais estão corretos, basta que você então proceda ao seu autoestudo durante as semanas aí da nossa disciplina, ok? Então é importante neste momento que a gente faça a contextualização da teleaula de hoje para que você compreenda a nossa trajetória reflexiva. Então eu te convido a essa contextualização agora. Para a contextualização da nossa teleaula, a ideia é de que nós possamos, então, identificar os principais pontos a serem discutidos no nosso encontro de hoje. Então foram elencadas algumas perguntas, veja comigo no quadro, em que, a partir das quais nós podemos identificar essa trajetória com mais clareza. Então, quais as principais teorias da comunicação do início do século XX? Então, o foco da nossa teleaula é justamente pensar nas principais teorias do último século, mas especialmente na sua primeira metade, ali entre as décadas de 20, década de 50, 60, ok? Qual o propósito da Mass Communication Research? Então, os estudos, as pesquisas relacionadas à comunicação de massa. Nós verificamos que esses estudos foram desenvolvidos especialmente nos Estados Unidos, ali também nesse período entre as décadas de 20 e de 40. Então, qual o real propósito desses estudos? Quais as principais teorias que se enquadraram nesse conjunto teórico, ok? Então, essa Mass Communication Research é uma área de estudos que congregou, que reuniu diferentes pesquisadores e, portanto, dentro desse campo nós tivemos algumas teorias diferentes. O que foi a Escola de Frankfurt? Então aqui nós também discutimos que a Escola de Frankfurt foi responsável pelo desenvolvimento da teoria crítica, então dentro do campo dos estudos europeus, e a ideia é que nós então nos aprofundemos sobre ela hoje. E o que é a reprodutibilidade técnica? Esse é um conceito que surge ali numa relação também com a Escola de Frankfurt, não é necessariamente uma teoria, mas é um conceito extremamente essencial para que você possa, então, compreender as principais investigações desse período, as principais reflexões que foram feitas a partir desse contexto de reflexão, que, como eu disse, se desenhou a partir, então, dos primeiros estudos
tanto nos Estados Unidos quanto na Europa, na primeira metade do século XX. Então vamos agora para o nosso primeiro conceito da teleaula de hoje. Dentro dos estudos das teorias da comunicação, as reflexões sobre as primeiras investigações teóricas, especialmente no início do século XX, nós temos alguns conceitos que se sobressaem, como os conceitos de público, de massa e de multidão. Então a multidão é aquele conjunto de pessoas que buscam, né, o ser invisível, né, que agem como se fosse um único corpo, um único indivíduo. A massa, que busca aquele ser igual, né, que age como querendo sempre pertencer ao grupo, né, querendo sempre agir como o outro. E o público, que tem aquele caráter mais ligado a uma visão mais crítica, né, ao que busca o ser eu mesmo, né? Então o conceito de massa já há bastante tempo vem sendo discutido, especialmente quando nós pensamos nos meios de comunicação de massa. E aí então surge esse conceito de sociedade de massa, né? Então, para a gente pensar nesse conceito, nós precisamos retomar, né, algumas ideias, principalmente o contexto em que surge esse conceito. Lembrando que esse conceito nos leva a pensar lá na década de 30, de 1930, então um conceito bastante antigo, né? Então naquele momento, qual era o contexto histórico? Processos de industrialização, urbanização e divisão do trabalho. Então nós tínhamos aqui nesse contexto, né, as fábricas, né, em que essa divisão do trabalho era feita. E quais foram os efeitos desse contexto? Nós tivemos alguns, né? O enfraquecimento dos laços tradicionais. Então, quando a gente pensa nesses laços tradicionais, nós estamos falando, por exemplo, né, de as relações familiares, da religião, e tudo isso acabava se concretizando mais no campo, né? Então, nos contextos mais afastados das grandes cidades. E também nós tivemos aí, como outros efeitos, né, o isolamento das pessoas, né, e também a alienação, a ideia de alienação, quando o indivíduo se torna alienado, né, sem uma criticidade, isso acaba sendo bastante evidente na sociedade de massa. E essa sociedade de massa acaba sendo constituída por indivíduos que não estão pertinho um dos outros, né? Eles estão geralmente em regiões geograficamente diferentes, estão distantes, né? Mas eles acabam sendo reunidos de que forma? Por meio dos meios de comunicação. Então veja ali no próximo slide, nós temos justamente a ideia de que os meios de comunicação realizam essa mediação, esse contato entre esses componentes do que nós chamamos de massa. Então, a sociedade de massa é, de certa forma, né, a partir desses estudos, como eles são pensados dentro do campo das teorias da comunicação, essa sociedade de massa é resultado também da emergência dos meios de comunicação de massa. Quais seriam esses, né? A TV, o rádio e, por que não dizer também, a imprensa, né? Os jornais, por exemplo. Então, esses meios de comunicação que, a partir do momento em que traziam ali novas perspectivas para a comunicação, veja que nós tínhamos primeiramente ali os jornais, né, a mídia impressa, depois com o advento do rádio, que passou a fazer parte aí do contexto cotidiano das pessoas, e posteriormente a TV, né, com um alcance gigantesco, como nós sabemos, né, por exemplo, no Brasil, ali a partir da década de 50. Então, a TV traz, assim como os outros meios, essa possibilidade de congregar dentro de um mesmo contexto de interesses, de reflexões, né, de opiniões, um grande contingente de indivíduos que forma essa massa, né? E os interesses, né, dentro dessa perspectiva de observação da realidade, como a sociedade vinha se configurando, os interesses foram sendo reunidos, né, por meio de pesquisadores, e nós chegamos então, veja ali no próximo slide, ao que nós conhecemos como Mass Communication Research, né, as pesquisas sobre a comunicação de massa. Então, justamente os interesses pelos efeitos dos meios de comunicação
caracterizaram esse grupo de estudos. Então, nós tivemos aí pesquisas especificamente sobre persuasão. Lembrando, o que é persuasão? O que é persuadir? Né? Levar o outro a acreditar, levar o outro a um convencimento, né? Levar o outro à ação. Então, quando você persuade alguém, você leva esse alguém a uma ação. Por exemplo, a área do marketing, né? A área da publicidade, ela tem como base a persuasão, porque você leva um possível consumidor a acreditar em algo e a agir, por exemplo, adquirir um produto ou um serviço, né? E os interesses também estavam voltados para a investigação dos efeitos de curto prazo das mensagens midiáticas. Então, a pessoa recebia uma mensagem por meio de um meio de comunicação, TV, rádio, alguma coisa, e o que aquilo provocava em curto prazo, né? O que nós tínhamos de efeito imediatamente após a recepção daquela mensagem. Então, aí, a perspectiva desses estudos está voltada justamente para verificação desse processo de manipulação dos indivíduos pela mídia, como a mídia acaba sendo manipuladora, né? Então, esses estudos aí começaram ali entre as décadas de 20, de 30, né, se consolidando ali na década de 40, com vários pesquisadores que fizeram parte desse grupo, né, de teóricos que se debruçaram sobre essa nova realidade social que vinha se conformando, que vinha se delineando e em que nós tínhamos ali o papel preponderante, essencial dos meios de comunicação. Era uma nova realidade que vinha se desenhando justamente a partir de novas tecnologias que vinham surgindo. A partir do momento em que uma nova tecnologia surge, ela cria novos paradigmas, ela gera novos comportamentos e, obviamente, nós conseguimos detectar diferentes efeitos. Então, as pesquisas da Mass Communication Research buscavam justamente verificar como esses meios agiam sobre os indivíduos que compunham essa chamada sociedade de massa, para identificar justamente como eles eram manipulados, como eles eram persuadidos, levados à ação. Então essa é a síntese dessas investigações teóricas que buscavam compreender a essência da chamada, então, sociedade de massa. Quando nós pensamos nos estudos das teorias da comunicação, quando nós pensamos na sociedade de massa, nos meios de comunicação que fazem essa mediação, né, dos indivíduos com a realidade, enfim, que promove essa chamada manipulação, persuasão, que foi o interesse de muitos estudos, como os estudos da Mass Communication Research, é essencial que nós pensemos nas reais funções que os meios de comunicação desempenham, né? Quais seriam, de fato, as funções dos meios de comunicação? E aí, dentro dos estudos da Mass Communication Research, nós temos vários pesquisadores que se debruçaram sobre essa investigação. Um deles, por exemplo, Harold Lasswell, pensava que a comunicação trazia ali para a gente pelo menos 3 funções, né? A função da vigilância do próprio processo da comunicação, o que pode afetar, o que pode fazer dar errado, o que pode fazer dar certo, né? Uma segunda função seria o estabelecimento de relações sociais. Então, quando você pensa que a partir do ato comunicativo você consegue estabelecer vínculos, você consegue promover o contato, a interação entre diferentes indivíduos que compõem um dado grupo social. E uma terceira função seria a possibilidade de você, por meio da comunicação, transmitir cultura. Então, essa transmissão de elementos culturais, de tradições, ocorre também por meio da comunicação, né? Mas, obviamente, né, outros pesquisadores vieram, né, e aí a gente tem colocado ali como uma quarta função a função do entretenimento. E aí, veja no próximo slide, nós temos justamente essa relação, né, que foi trazida por outros pesquisadores também da Mass Communication Research, o Lazarsfeld e Merton. Eles relacionaram, então, o entretenimento como uma quarta função dos meios de comunicação, dizendo que as pessoas recorrem aos meios de comunicação justamente para
entreter-se, entre outras coisas, para entreter-se. Então, por exemplo, você chegar depois do trabalho em casa, ligar o rádio, ligar a TV, você está buscando também um momento de distração, de relaxamento, de entretenimento. Por quê? Porque acredita-se que a realidade apresentada por esses meios costuma ser mais atrativa, né? Então, esses pesquisadores, Lazarsfeld e Merton, eles da Escola de Chicago, né, que é uma das cidades aí que se destacaram dentro desse contexto de pesquisas teóricas, né, dos estudos sobre a comunicação de massa, eles dividiram aí dois grupos, dois tipos grandes de funções quando a gente pensa nessas funções dos meios de comunicação. Então veja ali no quadro o primeiro tipo de função. Então, dentre as funções, nós teríamos as chamadas funções manifestas. O que é algo manifesto? É aquilo que se evidencia, é aquilo que está aparente, que é mostrado, né? Então, quando você diz, por exemplo, eu comprei esse novo celular para me manter conectado. Então, esse manter-se conectado é algo que nós assumimos, né? Então, eu comprei esse celular para me manter informado, né? Para eu me manter atualizado, né? Então, você se informar é algo que você pode dizer. Então, essa é uma função manifesta, né? E dentro dessa perspectiva, dessas funções que são aí manifestas, os autores também chegam a formular, veja lá no quadro, o que é chamada de hipótese dos usos e gratificações. O que seria essa hipótese dos usos e gratificações? Você adquire um meio, né, com uma dada justificativa, mas também para se entreter. Então, por exemplo, nesse caso da compra do celular, você compra o celular para se manter conectado, para se manter informado, mas você também se entretém. Então, o meio, ele tem uma função específica para você, você faz um uso específico dele, mas ele também lhe permite esse entretenimento, né? Ele te traz algum tipo de benefício, certo? Um outro tipo de função, vamos lá para o próximo slide, são as chamadas funções latentes, tá? O que seriam essas funções latentes? É aquilo que se omite, é aquilo que está oculto, que está escondido. Então, se você diz, por exemplo, se você tem essa situação aqui, comprei esse novo celular para mostrar que posso ficar da moda, para mostrar que eu sou rico, para mostrar que eu tenho a capacidade financeira de comprar. Alguém chega falando isso? Não, né? Por quê? Na verdade, é um tipo de coisa que é velado, que acaba, por mais que a pessoa tenha ali um caráter um pouco mais ambicioso, né? Que você saiba que algumas pessoas possam vir a agir dessa forma, por mais que isso seja possível, esse tipo de função é uma função latente, uma função escondida, que fica ali mais no âmbito ali da personalidade da pessoa. Por quê? Porque ela busca um pertencimento a um grupo, né? Então, por exemplo, uma pessoa que costuma comprar produtos importados, né, ou um produto alimentício, ou qualquer coisa, né, que seja ali importado, que tenha um alto valor aquisitivo, né? Então, de repente, ela diz que ela compra aquele produto justamente porque ela acha que aquele produto é melhor, aquele produto tem uma boa qualidade. Então, isso seria uma função manifesta, é algo que ela fala. Mas, na verdade, aquela pessoa compra aquele produto, vamos supor, né, que ela compra justamente porque aquele produto é caro e ela quer mostrar que ela é refinada, que ela pertence a um grupo da elite, né? Isso é uma função latente, uma função escondida, não fica tão explícito assim, ok? E aí, a gente tem, dentro dessa perspectiva de estudos, né, a possibilidade de pensar que cada meio, né, pensando que os meios, dentro dos estudos das teorias da comunicação, não são apenas os meios de comunicação, não são apenas os meios tecnológicos, lembrando que o meio é todo recurso, todo elemento que permite ao indivíduo a realização de alguma coisa, né? Então, todo meio tem uma determinada função.
ele pode te beneficiar, pode te trazer uma gratificação, né? E você pode ter ali dentro dele uma função que é mais aparente, que é manifesta, com a qual todo mundo concorda, com a qual todo mundo convive, mas também para você aquele recurso, aquele meio pode desempenhar algum tipo de função oculta, alguma função mais escondida, que é essa chamada função latente. Mas esses autores não pararam por aí, né? Eles continuaram suas reflexões sobre as funções do meio de comunicação e essas reflexões se tornaram um pouco mais complexas. E além de funções, eles também falaram sobre a possibilidade de os meios apresentarem disfunções. Então, os meios têm funções, mas os meios também têm disfunções. Só que esse é um outro tópico para que você estude um pouco mais adiante, dentro de uma reflexão um pouco mais aprofundada sobre essa teoria. Dentro das principais teorias da comunicação do século XX, da primeira metade do século XX, dentro dos estudos da Mass Communication Research, né, os estudos sobre a comunicação de massa, uma teoria que se destaca é justamente a teoria hipodérmica, né, ou teoria da agulha hipodérmica, ou ainda chamada de teoria da bala mágica. Veja lá no próximo slide, nós temos aí algumas reflexões, algumas informações importantes sobre essa teoria. Então ela foi desenvolvida por Harold Laswell, né, um dos grandes nomes dos estudos sobre comunicação de massa nos Estados Unidos, e foi desenvolvida entre as décadas de 30 e de 40. E para o desenvolvimento dessa teoria, um dos principais conceitos é o conceito de isolamento, que é chamado também por Laswell de atomização. O que seria esse conceito de atomização? Então, dentro do corpo social, do conjunto aqui de indivíduos que compõem a sociedade, cada indivíduo seria uma espécie de átomo. E cada átomo, cada indivíduo vai funcionar, vai agir de forma isolada. Daí a ideia do isolamento. Embora nós tenhamos uma massa, né, para essa teoria, cada indivíduo vai agir de forma isolada. E cada indivíduo vai reagir justamente aos efeitos, né, dos meios de comunicação. Então, cada indivíduo vai receber as informações trazidas pelos meios de comunicação e mesmo que eles componham um mesmo conjunto de indivíduos, cada um vai agir de forma isolada. Daí a ideia de atomização, certo? E Laswell pensou, né, a partir das suas perspectivas, que a propaganda, né, veiculada na mídia naquela época estava sendo utilizada pelo governo, né, para que pudesse atingir uma camada cada vez maior da população. Então, de uma forma ou de outra, as mensagens veiculadas acabavam interferindo, né, na percepção dos indivíduos que, como eu disse, então, de forma isolada, recebiam essas informações e reagiam a elas, né? Mas você pode estar se perguntando, né, o que tem a ver todas essas informações com o nome da teoria? Nós vimos que a teoria se chama teoria hipodérmica, ou você pode encontrar também teoria da agulha hipodérmica, ou ainda teoria da bala mágica. Então, todas essas expressões são metáforas. Vamos ali para o próximo slide para você entender. São metáforas que são utilizadas por Laswell para dar nome à sua teoria, para que ele possa explicar de uma forma mais figurativa e mais fácil de entender as suas perspectivas, tá? Então, para esse teórico, olha só, a persuasão, lembrando que a persuasão é o ato de levar o outro a agir, né, convencer o outro, ela é inoculada, ela é inserida, né, a partir do momento em que a propaganda atinge o indivíduo, como que por meio de uma seringa ou de uma bala de arma de fogo. Então, essa imagem aqui que nós estamos vendo justamente sintetiza essa reflexão. Veja que nós temos, né, a figura do cérebro, né, e uma seringa que está introduzindo, né, por meio de uma agulha um conteúdo. Então, esse conteúdo justamente seria a
a persuasão, que seria introduzida na mente do indivíduo como se fosse por uma seringa. Mas por que que ele faz esse tipo de associação, né? Porque ele quer representar que, para sua teoria, o indivíduo é passivo, né? Ele tem aí como característica essa passividade. Ele não tem uma reação, né? Ele não tem escolha. Então, por exemplo, quando você leva uma injeção, né? Você recebe uma injeção, você recebe um tiro, por exemplo, né? Você é atingido por uma agulha ou por uma bala, de uma arma de fogo. O resultado daquilo dentro do seu organismo, você não tem como escolher. A partir do momento em que uma substância é inoculada por baixo da sua pele, né, dentro do seu organismo, ou a partir do momento em que uma bala de arma de fogo atinge, né, é introduzida no seu corpo, né, por meio de um ferimento, você não tem como controlar os efeitos daquilo. Você não tem como dizer assim, olha, eu quero que esse líquido que foi introduzido caminhe por aqui, por ali, eu quero que essa bala faça isso agora. Não tem como. Então, por isso que ele utiliza essas metáforas, justamente para mostrar que a mensagem dos meios de comunicação de massa, por meio da propaganda, é recebida pelos indivíduos e ele reage como ele tem que reagir, porque não tem escolha. Aquela mensagem, por meio desse processo de persuasão, o leva a uma determinada ação específica, sem que ele possa reagir, né? Ele não fez testes, né? Lasswell não fez testes empíricos, né? Esquemas, né? Ele não fez nenhum tipo de experimento para investigar isso. Ele fez apenas observação da realidade, mas o seu modelo teórico foi bastante usado por muito tempo. E esse modelo é sintetizado, veja aí no próximo quadro, por meio desse conjunto de perguntas, né? Que ainda hoje, embora nós tenhamos passado aí por várias outras teorias, ainda hoje esse modelo de Lasswell é usado para pensar sobre as mensagens da comunicação. Então são essas perguntas que ele propõe, né? Quem diz? E aí ele está analisando o emissor, né? O que diz? E aí ele está analisando o conteúdo da mensagem, o discurso que é veiculado. A quem diz? Né? Então nós estamos avaliando agora o receptor, no caso a audiência, né? Por qual meio diz? Então nós estamos analisando justamente o meio, a mídia, o recurso que foi utilizado para transmissão da mensagem. E com qual efeito, né? Quais são os efeitos, a eficácia desse processo de persuasão, né? Então, basicamente, né, as pesquisas de Lasswell, dentro dos estudos de comunicação de massa, com a sua teoria, né, da agulha hipodérmica, ou simplesmente teoria hipodérmica, caracterizou, né, um dos pontos de partida, né, das primeiras ali pesquisas da Mass Communication Research, né, as pesquisas sobre os estudos da comunicação de massa, e no decorrer do tempo, né, essa visão aí um pouco tecnicista, nessa visão um pouco fechada, né, acabou sendo deixado um pouco de lado pelos outros pesquisadores que passaram a incluir alguns aspectos sociais, alguns aspectos psicológicos, aliás, né, que eram suscitados no momento de recepção de uma mensagem, e não apenas veicular o meio, né, quem disse o que, para quem, enfim. Os efeitos foram sendo analisados de forma mais aprofundada, pensando também nas questões psicológicas que eram envolvidas. E aí nós temos o desenvolvimento de outras teorias dentro desse contexto inicial dos estudos sobre a comunicação de massa. E agora a gente chega a um momento de interação da nossa teleaula, né? Como eu havia adiantado na semana passada, a ideia era de que você baixasse no seu celular o aplicativo Kahoot para que a gente possa ter um momento de interação. Então veja aí no próximo slide, nós temos uma breve orientação. No seu smartphone, no seu celular, né, se você não tiver, você pode acompanhar a atividade com um colega, você vai acessar o aplicativo e vai seguir as minhas instruções que eu vou passar já já. Mas o foco da nossa atividade está baseado nessa questão aqui, como a mídia age sobre nós, tá? Então, nós teremos um conjunto de questões, né, para que você possa interagir, verificar alguns conceitos que nós discutimos
tanto na teleaula anterior quanto nessa teleaula até esse momento. Então, vai aparecer aí na sua tela, eu vou colocar para você já o código, né, o PIN, para que você possa acessar. Então, você está vendo lá o código 860624 e nós vamos deixar um tempinho para que você possa se conectar e já na sequência a gente dá início, então, à nossa interação para a gente fazer esse jogo, esse momento bastante interessante de interação. Até já! Só nós vamos dar início então ao nosso jogo, ao nosso momento de interação. Lembrando que aparecerão perguntas com opções de resposta. Você vai selecionar na tela do seu aparelho a cor correspondente à resposta que você quer selecionar e na sequência então eu vou comentando essas questões a partir dos conteúdos que foram tratados, ok? Vamos dar início então ao nosso jogo. Então, a primeira questão, uma das perspectivas de estudo da comunicação é aquela que a vê como produção de códigos, produção de informações, produção de mensagens ou produção de linguagem. Então, aqui, né, a resposta correta seria produção de linguagem. Lembrando que essa é a perspectiva adotada na nossa disciplina. Códigos, né, são linguagens, mensagens é aquilo que nós produzimos a partir da linguagem, né? As informações também é aquilo que nós veiculamos como mensagens. Mas, né, pensando que a comunicação pode ser vista sob diferentes perspectivas, a partir do que nós discutimos na teleaula anterior, na nossa disciplina ela é considerada produção de linguagem, ok? Continuando a próxima questão.
A comunicação passou a existir após o surgimento de meios e equipamentos eletrônicos ou digitais. Essa informação traz algo verdadeiro ou falso? Então, nós temos aqui uma informação falsa, né? A comunicação, ela não existe apenas a partir do surgimento dos equipamentos eletrônicos, né? Ela existe desde sempre, desde que o homem passou a se reunir em grupos, em comunidades. Por produzir conhecimento, a área da comunicação constitui um campo científico, teórico, verdadeiro ou falso? Isso, todo mundo acertou, uma informação verdadeira, justamente pelo fato de ela lidar com produção de conhecimento, nós podemos dizer que ela é sim um campo científico em que é possível fazer ciência. Nossa quarta questão. Os estudos da Mass Communication Research compuseram as primeiras investigações teóricas da área, nas décadas de 20 e 30, 40 e 50, 60 e 70 ou 80 e 90. Nós discutimos isso um pouquinho na teleaula passada, um pouco nessa teleaula. Então nós temos ali, né, a resposta correta entre as décadas de 20 e de 30. Né? Ela perpassa depois também as décadas de 40, mas as principais investigações se iniciaram nas primeiras décadas do século 20. Persuadir, um dos objetivos dos meios de comunicação de massa, significa, entre outras coisas, levar o outro ao limite, levar o outro à ação, levar o outro à técnica ou levar o outro ao estudo. Conceito que nós discutimos na teleaula de hoje. Isso, todo mundo acertou, levar o outro à ação. A partir do momento em que você manipula, em que você persuade alguém, você faz esse alguém acreditar em algo, então reagir, né? Executar uma ação. Comprei esse celular para ficar na moda. Trata-se de uma função manifesta ou latente do meio de comunicação. Conceito discutido nesta teleaula. Ficou aí, o pessoal ficou em dúvida, mas nós temos aqui uma função latente. Lembrando que a função latente é aquela função omitida, escondida. Ninguém fica dizendo, né, que comprou o celular para ficar na moda. Né? A pessoa geralmente fala que é para ficar conectado, para ter algo melhor. Por isso que é uma função latente. A função dos meios de comunicação é exclusivamente entreter, a fim de manipular a audiência. Verdadeiro ou falso? Então, essa é uma informação falsa, né? Como nós vimos na teleaula de hoje, entretenimento é apenas uma das funções, né, dos meios de comunicação. Né? Manter vínculos, transmitir cultura, né? Cuidar do próprio processo de comunicação também são funções. E a nossa última questão. Na interação a seguir, inicialmente, quem desempenha o papel de emissor do processo comunicativo? Então, aí a gente tem uma tirinha, né? O Google chega dizendo, aqui um anúncio que pode te interessar. Uau, Google, como você sabia que eu me interessaria por isso? Porque você me pertence. Então, quem é o emissor inicial do processo de comunicação? Então, aqui nós temos o Google, né? Então, o Google chega realizando o processo comunicativo, transmitindo a primeira mensagem. Então, ele está desempenhando o papel de emissor. O consumidor seria o seu receptor. É interessante que essa tirinha também faz uma crítica, não, ela brinca com a ideia, né, de que os meios de comunicação têm
trazido, né, várias reflexões, vem trazendo para a gente aí algumas possibilidades de ser controlados pelos dispositivos, pelas máquinas, né? Você faz uma pesquisa, por exemplo, sobre algo que você quer comprar, de repente, em todas as suas redes sociais, começam a aparecer propagandas sobre aquilo. Isso a gente sabe, né, que são os códigos, né, as programações que são feitas para que você possa, para que as empresas possam te acessar cada vez mais, né? Essa é uma possibilidade, né? Então, nós daremos continuidade agora com o próximo conceito da nossa teleaula. Dentro das teorias que compuseram, né, os primeiros estudos sobre a comunicação de massa, lá na primeira metade do século XX nos Estados Unidos, uma das teorias que se destacou foi a teoria empírico-experimental, né, que foi desenvolvida na Escola de Chicago, que dá continuidade a algumas reflexões, trazendo outros conceitos também, né? Então vamos lá para o quadro para a gente entender de onde parte, né, as reflexões da Escola de Chicago, especialmente pela teoria empírico-experimental. Então, nós tínhamos aí pesquisas de base justamente empírica. O que é algo empírico? Que verifica por meio de testes, experimentos, né, a realidade, né? E nós tínhamos o uso de ferramentas científicas para a resolução de problemas sociais. Aqui pode parecer um problema, porque geralmente, né, as pesquisas empíricas não lidam muito com métodos científicos, mas os pesquisadores da Escola de Chicago buscavam justamente associar teoria e prática. Então, as pesquisas tinham sim uma base empírica, mas davam origem a teorias, e aí nós tínhamos que contar com ferramentas científicas, com método científico, né? Os principais teóricos dessa teoria foram o Lazarsfeld e o Merton. Então, são pesquisadores americanos que buscaram compreender justamente as relações entre mídia e sociedade. Então, buscavam pensar aqui, né, a questão do entretenimento, né, fizeram estudos sobre as funções dos meios de comunicação. Então, esses dois pesquisadores foram aqueles que ampliaram as reflexões sobre as funções do meio de comunicação. Então, antes se pensava, né, que os meios de comunicação, né, tinham lá as funções de manter os vínculos sociais, né, de transmitir cultura, né, e eles ampliaram então essas reflexões, trazendo também a função do entretenimento, ou seja, as pessoas buscam os meios de comunicação também para entreter-se, porque esses meios trazem uma realidade mais atrativa, né? E aí que eles trabalham com os conceitos de funções manifestas e latentes, né? As funções aparentes e as funções escondidas, né? Aquilo que você diz que você faz com o meio de comunicação e aquilo que você esconde, porque não é tão bem visto pela sociedade. Mas além dessas funções, né, eles tornaram as suas reflexões um pouco mais complexas, ampliando esses conceitos e dizendo para a gente que, além de funções, os meios de comunicação também têm disfunções. Então, o que seria essa disfunção? Ou melhor dizendo, qual seria a principal disfunção dos meios de comunicação? Vamos lá para o quadro para a gente verificar qual seria. A principal disfunção é aquilo que eles chamam de disfunção narcotizante dos meios de comunicação. Então, para esses pesquisadores da teoria empírico-experimental, os meios de comunicação, né, são caracterizados pela presença de mecanismos que impedem a ação, que fazem com que o indivíduo, né, seja impedido de realizar algum tipo de ação. Então, basicamente, a partir das mensagens que você recebe pelos meios de comunicação, você simplesmente fica satisfeito com aquilo que você está recebendo e só esse saber que você tem já é suficiente. Então, você não percebe que você não reage, que você não decide nada, você simplesmente recebe a informação. Então, qual é o principal efeito disso? É o conformismo social, é a alienação. Então, a disfunção é, na verdade, a função de contribuir para a alienação do indivíduo. Então, olha que interessante. Então, ela é chamada de disfunção porque ela traz algo negativo, né? Então, a essência dessa disfunção narcotizante é essa daqui.
o excesso de informação não informa. O excesso de informação provoca, né, como resultado ali, a criação de indivíduos alienados. Então, a disfunção narcotizante diz respeito, então, a esse excesso de informações, né? E nós sabemos que existe um motivo, né, para esse excesso de informações, muitas vezes. Porque você acaba não dando tempo ali para os indivíduos refletirem, pensarem, e você então acaba também atendendo a questões econômicas que visam ao lucro, né? Então você não dá tempo para essa reação. E chega um momento que o indivíduo já tão alienado, ele acredita que o fato de ele saber, de ele ter esse conhecimento, já é suficiente. Então isso a gente acaba percebendo, veja só, é uma teoria, né, lá da primeira metade do século XX, mas a gente acaba percebendo isso nos dias de hoje, né? Às vezes a pessoa recebe tantas notícias, tantas mensagens, e ela acredita que ela já está participando da sociedade, que ela já está fazendo ali algo, né, para modificar aquela sociedade. Mas na verdade ela não está fazendo nada. Ela acredita que apenas o seu saber, o seu conhecimento, a informação recebida já é suficiente, quando na verdade não é. Certo? Então essa disfunção narcotizante é justamente isso. Os meios de comunicação fazem muitas coisas boas, né? Mas eles têm também esse papel negativo de, em algumas situações, alienar. Não vamos generalizar, porque não é sempre assim, né? Porque há muita informação positiva também nos meios de comunicação, mas esse é um dos efeitos possíveis que foram estudados por esses pesquisadores da teoria empírico-experimental. E eles continuaram, veja ali no próximo slide, principalmente o Lazarsfeld, ele fez pesquisas sobre a formação da opinião pública. Então ele fez alguns estudos na época de eleições, né, no estado americano de Ohio, e ele criou esse modelo do two-step flow, né, esse fluxo em duas etapas, né, ou informação em dois níveis. Né, esse modelo é chamado assim também no português, a informação em dois níveis, né? Então, o que esse modelo propõe? Que toda a comunidade, né, é perpassada pela ação da mídia, dos meios de comunicação de massa. E toda a comunidade tem líderes de opinião, pessoas que são mais ativas, que são mais informadas, e essas pessoas acabam manipulando, né, acabam influenciando a opinião dos seus seguidores. Por isso, então, two steps, né? Step one, step two, né? O primeiro passo e o segundo passo, a segunda etapa. Então, você teria a informação chegando da mídia até os líderes, né? E depois partindo então dos líderes para os seus seguidores. A partir disso, nós chegamos à conclusão de que a persuasão, nessa perspectiva, atravessa as redes de interação. E aí, nós vamos ter uma inversão da lógica da teoria hipodérmica, que foi desenvolvida por Lasswell, lá, né, na década de 30, 40, que verificava que o indivíduo era atomizado, ele era isolado, ele agia sozinho, né? E a partir desses novos estudos de Lazarsfeld, a gente chega a essa conclusão de que os indivíduos agem por meio de redes de interação. Então são diferentes perspectivas dentro dos estudos da comunicação que foram conduzindo, né, os caminhos trilhados pelas teorias da comunicação ao longo da primeira metade do século XX. Dentro dos estudos das teorias da comunicação, né, a partir do momento em que os estudos da Mass Communication Research, os estudos sobre comunicação de massa, acabam ganhando espaço, né, em outros locais do mundo, né, como na Europa, alguns pesquisadores passaram a se opor a essas ideias. E aí nós temos então o surgimento, né, da teoria crítica que foi desenvolvida na escola de Frankfurt, na Alemanha. E quais seriam, né, os principais interesses dessa pesquisa, né? Então nós temos aí a escola de Frankfurt caracterizada com pesquisas de base marxista, então pesquisas que verificavam questões relacionadas ao capitalismo, né, à produção, às lutas de classe, e trazia então uma contraposição à visão administrativa da Mass Communication Research, que foi desenvolvida
do outro lado do Atlântico, lá nos Estados Unidos, né? Então nós tínhamos as pesquisas iniciais sobre a comunicação de massa, que buscavam pensar apenas nos efeitos, né, da recepção das mensagens trazidas pelos meios de comunicação, os efeitos nos indivíduos, os estudos sobre manipulação, sobre persuasão. E a Escola de Frankfurt veio trazer, então, uma tentativa de superar a crise da razão, ou seja, trazer outros aspectos para a investigação dos processos comunicativos, né? Então, os principais teóricos são esses daqui, Adorno, Marcuse, Habermas, Horkheimer, né, são pesquisadores que aparecem, né, nos estudos sociológicos, filosóficos, né? A teoria crítica da Escola de Frankfurt é usada em outras áreas também, né, como a área da educação. Ela é concebida como uma teoria geral da sociedade, né? E ela começou a perceber também que, né, a transmissão das mensagens pelos meios de comunicação passou a ser usada como uma forma, né, como um veículo de subverter também a cultura, de trazer algumas alterações em termos culturais. Então, muitas vezes, não era apenas a manipulação por si só que estava em jogo, o entretenimento por si só que estava em jogo. Muitas coisas estavam por trás das ações dos meios de comunicação. Então, esses pesquisadores, embora num determinado momento da história, né, a partir da ascensão do nazismo, eles tenham, né, migrado para diferentes espaços, depois na década de 50 eles se reuniram de novo, retomaram os estudos, e aí que surge um dos mais importantes conceitos dessa teoria crítica, como você pode ver no quadro, que é o conceito de indústria cultural, né? Então, ali nesse processo de discussão da teoria crítica, o que passou a ser destaque, né? O processo de capitalismo, de industrialização, e aí a cultura começou a ser vista como mercadoria. Passou-se a pensar também numa espécie de produção simbólica em série. O que seria essa produção simbólica em série? As informações trazidas pelos meios de comunicação funcionavam como se fossem produtos numa produção em série, como se fosse numa fábrica mesmo. E aí a gente tinha a reprodução de fórmulas pelos meios de comunicação, né? Então, por exemplo, o cinema, o rádio, a TV passaram, né, a imprensa também, o jornal, por exemplo, esses elementos passaram a ser vistos como linhas de produção, né? Então, por exemplo, quando você pensa na TV, tudo aquilo que é proposto acaba repetindo fórmulas que foram já utilizadas, né, e vão sendo trazidas de novo. Então, essa produção, reprodução constante é o que vem caracterizando essa chamada indústria cultural. Continuando a reflexão ali no próximo quadro, tudo isso que os meios de comunicação trazem por meio dessa reprodução, a partir aqui do que diz Adorno, né, um dos pesquisadores da teoria crítica, é o seguinte: o novo que é oferecido pela indústria cultural é tão somente uma representação sob formas diferentes daquilo que é sempre igual. Então, o indivíduo é persuadido, né, acreditando que ele tem ali algo que é novo, mas na verdade o que ele recebe é sempre igual. E um exemplo disso a gente pode encontrar nos roteiros de novelas ou de telenovelas, como a gente chama. Então, por exemplo, a famosa fórmula, né? A mocinha e o mocinho se apaixonam, enfrentam dificuldades e se casam no final, né? São felizes no final. Em geral, né, as histórias repetem essas fórmulas. Os programas de TV, por exemplo, né, que se baseiam na apresentação das misérias das pessoas, das dificuldades, e toda semana você vê a mesma coisa. Isso é uma reprodução daquilo que é sempre igual. Parece novo, mas é sempre igual. Então a mídia vai construindo ídolos, né? Ela vai construindo produtos, né? Ou ela cria isso do nada, ou ela se aproveita de situações, né, em que alguém ou algum produto chama a atenção e ela captura aquilo, né, para, de certa forma, usar como mercadoria e lucrar. Então essa é a ideia da indústria cultural. A cultura é vista como uma mercadoria, uma reprodução, uma produção em série, né? E tudo isso gera alguns efeitos, né? Vamos lá para o quadro novamente para a gente fechar essa reflexão.
quais seriam os efeitos da indústria cultural? Então nós temos as ações, né, a ação dos meios de comunicação, que geram essa manipulação do público, porque o público é sempre persuadido a querer aquilo, a acreditar naquilo, né, a adquirir aquela mercadoria cultural que ele está recebendo. Nós temos daí o avanço do domínio dos proprietários dos meios de comunicação e, por fim, o que Adorno chama da criação de uma indústria da ilusão, né? Esse entretenimento acaba sendo baseado num processo ilusório, um processo que vai trazendo aí efeitos muitas vezes negativos, né? Porque essa manipulação, essa alienação constante acaba colocando em discussão, né, o que é de fato cultura, o que é positivo, né, essas criações que surgem do nada e acabam capturando a atenção das pessoas, né, como tudo isso é avaliado criticamente em termos sociais. Então essa é a síntese, né, das principais preocupações, dos principais interesses da teoria crítica que se desenvolveu por meio da Escola de Frankfurt. Quando nós estudamos as teorias da comunicação do século XX, um conceito que chama bastante atenção é o conceito de reprodutibilidade técnica. E um nome ligado a esse conceito é o nome de Walter Benjamin, né? Um alemão que fez parte, de certa forma, também ali do grupo de pesquisadores da chamada Escola de Frankfurt, mas ele era um pouco dissonante em relação a algumas ideias, porque ele pensava em alguns aspectos um pouco diferentes. Como nós sabemos, a teoria crítica da Escola de Frankfurt, principalmente por meio do conceito de indústria cultural, propunha uma contraposição aos estudos que pensavam apenas nos efeitos, né, no processo de manipulação, ali os efeitos de curto prazo dos meios de comunicação de massa, como os estudos desenvolvidos pela Mass Communication Research nos Estados Unidos. Então, esses pesquisadores da Escola de Frankfurt traziam uma visão um pouco mais ampla desses processos de manipulação, pensando que essa manipulação se dava por meio da subversão do conceito de cultura. A cultura pensada como mercadoria que era produzida em série pelos meios de comunicação, provocando aí uma manipulação, algo negativo e o domínio cada vez maior dos proprietários, né, dos detentores do poder dos meios de comunicação de massa. Mas Walter Benjamin pensava de uma forma um pouquinho diferente, pensando que talvez essa produção, essa reprodução em série não fosse totalmente negativa, porque nós teríamos outros aspectos aí a serem contemplados. Então vamos apontar ali as primeiras reflexões sobre isso, né? De onde surge esse conceito, então, de reprodutibilidade técnica? A primeira vez que Walter Benjamin utiliza esse conceito é num texto chamado A Obra de Arte na Era da Sua Reprodutibilidade Técnica, então, lá ainda da década de 30, 1933, né? E ele vai discutir, então, a ideia da reprodução com base nas obras de arte, né? E ele diz que a reprodução leva à perda do aqui e agora, que é o que ele relaciona como sendo a aura de uma obra de arte. Então, por exemplo, se você pensa aqui no quadro da Mona Lisa, pensando no quadro isolado, sozinho, lá no museu onde ele fica exposto na Europa. Aí você tem a possibilidade de contemplar esse quadro, né, no momento do aqui e do agora. A sua experiência com aquele quadro é única, é um instante em que você está realizando aquela contemplação. Agora, quando você pensa na reprodução dessa obra, nessa multiplicação, né, dessas cópias todas, que podem se espalhar para todos os lugares aí, você perde essa ideia dessa aura, você perde esse aqui e esse agora. Por quê? Porque essa obra passa a estar em vários locais ao mesmo tempo, né? Então, essa é a ideia da reprodutibilidade. Mas a partir de qual perspectiva, né, Walter Benjamin analisa esse processo? Isso seria ruim, isso seria bom, né? Antes de tudo, a gente precisa pensar em estabelecer uma distinção entre dois conceitos, né? Que é o conceito de copiar e de reproduzir. Então, a cópia, ela é caracterizada pela sua escala
limitada, né? Então, por exemplo, se você pedir para um pintor fazer uma cópia, né, fazer cópias de uma dada obra de arte, né, é quase impossível, por exemplo, você conseguir que ele faça lá 2.000 cópias daquela pintura. Mas a reprodução, por meio de sua escala ilimitada, principalmente por meio, né, dos recursos técnicos, né, tecnológicos, digitais, você consegue uma quantidade muito maior e infinita. Você consegue produzir num curto período de tempo uma quantidade gigantesca, né? E é claro que nesse momento, por meio da reprodução, você perde o conceito de autenticidade. O que é autêntico, né? O que passa a ser autêntico? Apenas a matriz, né? E tudo aquilo que vem depois não é mais autêntico, mas nós sabemos que existem hoje formas de você ter cópias autênticas, enfim, toda uma discussão que existe, né? Mas, para Walter Benjamin, essa perda da autenticidade, essa perda da aura da obra de arte, não seria algo tão negativo. Por quê? Porque ele diz pra gente que a partir dessa reprodução em escala ilimitada, você consegue promover o que ele chama de democratização das artes para as massas. Então isso não seria um problema, você levar a arte para uma quantidade cada vez maior de pessoas, que talvez não teriam a possibilidade de ir até um museu, por exemplo, não seria um problema, seria uma potencialidade. Então seria algo positivo. Por quê? Porque você traz, né, uma possibilidade de agregar um valor estético, um valor cultural para as massas, para as pessoas que não teriam essa possibilidade. Então, voltando ao quadro da Mona Lisa, por exemplo, né, se você pensa na possibilidade de um museu, né, de você ir até o museu originalmente, verificar né, contemplar essa obra, né, de pertinho, não é todo mundo que tem essa possibilidade, mas contemplar essa obra por meio de uma gravura, uma imagem no computador, né, uma impressão num livro, isso é mais fácil de ser feito. Então você, por meio da reprodução, dessa reprodutibilidade técnica, porque ela é alcançada por meio de recursos técnicos, você então democratiza a arte para as massas, o que não seria algo tão negativo. Então veja que Walter Benjamin se opõe um pouco, né, às reflexões, aos conceitos da indústria cultural, que seria essa visão negativa da reprodução da cultura, ok? E hoje, né, no mundo contemporâneo, como isso acontece? Veja lá no quadro uma reflexão sobre isso. Olha que interessante. Hoje, abre-se mão da contemplação em nome da reprodutibilidade. Então hoje as pessoas não se preocupam mais em contemplar. Olha essa notícia aqui, né, de 2016, em que o Mick Jagger, né, o famoso astro, né, disse numa entrevista que o público assiste aos shows pelo celular, né? Então, nós temos uma imagem aqui para ilustrar isso. Olha só, é muito comum hoje nós irmos a um espetáculo, a um show, e você ver as pessoas assistindo o artista fazer a sua performance, não aqui ao vivo, mas sim pela tela do seu celular. Por quê? Porque, na verdade, o que esse indivíduo quer é reproduzir isso depois. Vai reproduzir onde? Nas redes sociais. Então, hoje nós podemos chegar ao cúmulo, inclusive, de verificar pessoas. Já passei por essa experiência, inclusive, por exemplo, numa cerimônia de casamento, né? Os noivos estão ali entrando, né? Momento de contemplação. E a pessoa fica filmando e assistindo aquele ato pela tela do celular. Por quê? Porque ela está preocupada justamente com a possibilidade de reproduzir aquilo depois. Então o importante não é ela participar daquele momento, ela aproveitar aquele instante. O importante é ela ter o registro daquilo para que ela possa depois, então, levar para as redes sociais para que outras pessoas vejam. E para a gente refletir, né, veja lá no próximo quadro, uma última observação sobre isso, uma questão para a gente pensar, né? É possível que existam momentos em que a reprodução se torne mais importante do que o original? Ou o original será sempre mais importante? Então essa é uma discussão que fica aí para bastante tempo ainda, né, porque esse conceito de reprodutibilidade técnica, embora tenha sido pensado lá atrás, ainda, né, no século XX, ele totalmente
se relaciona com o nosso mundo contemporâneo que a gente está vivendo hoje. Nós chegamos agora ao momento em que nós vamos discutir algumas situações, algumas possibilidades de fatos, né, que podem vir a acontecer na atuação profissional de um profissional da área da publicidade, da área do marketing. Então, dentro dos estudos das teorias da comunicação, muitas são as possibilidades de reflexão, né? E é essencial que a gente perceba como reagir, como agir diante de certas circunstâncias, diante de certas situações que nos são apresentadas. Então, vamos apresentar agora uma situação problema para que a gente verifique quais seriam as principais estratégias a serem adotadas para a solução. Então imagine o seguinte, você é um publicitário e precisa desenvolver a nova campanha de uma marca de roupas, cuja imagem está comprometida depois da reprodução de críticas negativas. Isso se deve a um anúncio fracassado no qual pessoas eram expostas como objetos para criar a ideia de que as peças de roupa importavam mais. Olha que situação interessante. Então, uma propaganda colocava as pessoas como mais importantes, as roupas como mais importantes do que, né, as pessoas, e você tem que resolver isso então. Então, considerando o papel social da publicidade, como será a sua abordagem? Desculpe. Então, você tem a possibilidade aí de pensar nessa situação a partir de diferentes perspectivas. Então vamos problematizar primeiro essa situação para depois a gente pensar, né, nas estratégias que seriam definidas para a resolução desse caso. Acompanhe comigo ali, olha só. Então a publicidade tem um amplo alcance social, isso a gente sabe, né? Nós não podemos negligenciar que uma propaganda, uma vez veiculada, ela se espalha pela sociedade. Ela veicula ideologias, ideias, valores que vão ser traduzidos como pertencentes à marca. Então, se ela veicula uma ideologia ruim, a marca vai ser vista como ruim. A empresa vai ter a sua imagem arranhada. Além disso, os consumidores na atualidade têm estado mais atentos ao politicamente incorreto. Então, mostrar, por exemplo, peças de roupa como mais importantes do que pessoas seria algo incorreto. E os consumidores, obviamente, vão perceber isso. Por isso que esse anúncio talvez tenha sido fracassado. E com as redes sociais, que ajudam nessa propagação das críticas de uma forma muito veloz, as marcas, então, têm que ser cuidadosas para não acontecer isso daqui, olha só. Em vez do famoso curtir nas redes sociais, nós teríamos um descurtir, né? A análise negativa, né? Então, a partir dessa problematização, como que nós poderíamos solucionar esse problema, ajudar essa empresa na reformulação dessa campanha? Veja comigo lá algumas estratégias para resolver essa situação. Olha só, o profissional do marketing, da publicidade, então, poderia vincular o produto a valores positivos, já que a campanha anterior trazia aspectos negativos, retratar as pessoas que são os potenciais consumidores como os elementos mais importantes do anúncio e não colocar as peças de roupa como os mais importantes, talvez mostrar o que a pessoa pode fazer, como ela pode se sentir bem, se sentir confortável, mas ela sendo o centro das atenções. A propaganda deve falar para todos, sem traços de discriminação no discurso. Então isso é importante também considerar. É claro que nós sabemos que existem produtos que são veiculados a uma classe ou a outra classe, mas já que você quer desfazer uma visão muito negativa que recaiu sobre a sua empresa, é importante que você fale para todos, né? Talvez seja interessante que esse profissional lance um novo slogan, se for possível, para reformular bem aquela marca e trazer uma nova visão, né, para aquele produto. E a partir de tudo isso, recriar essa relação de confiança com o consumidor. Isso pode ser feito em diferentes suportes, né? Já que o estrago foi grande, partir para diferentes suportes. A TV, né, as redes sociais, a mídia impressa, mas focalizar bastante essa questão do digital,
né, que colabora nessa propagação mais rápida, mais efetiva, né? E fazer apelo aos recursos imagéticos, né, já que a propaganda, o anúncio anterior mostrou aí as peças de roupa como mais importantes do que as pessoas, é possível que a propaganda tenha feito uso de muitas imagens, né, para passar essa mensagem. É importante, então, fazer uso desse recurso também para que essa situação tão negativa seja desfeita o quanto antes. Nós chegamos ao momento da nossa teleaula, em que nós vamos apresentar aqui um exercício que foi deixado no seu ambiente virtual como material complementar, um exercício que dialoga com algumas reflexões, né, já feitas dentro da nossa disciplina ao longo desses 2 encontros. Então veja comigo lá no quadro, é um exercício baseado na apresentação de uma questão da prova do ENAD de 2018, da prova do ENAD voltada justamente para a área de marketing digital. E nós temos então nessa questão uma situação, né? Veja só o que nós temos aí nesse problema. Então, uma ótica veiculou uma publicidade em que se comprometia a conceder 70% de desconto na compra de lentes de contato à vista. No entanto, propositalmente, deixou de informar que o desconto se referia apenas às lentes de contato gelatinosas. Olha que coisa grave, né? O anúncio dizia que a pessoa teria 70% se pagasse as lentes à vista, mas de forma proposital, né? A ótica quis fazer isso. Ela não informou que se referia apenas às lentes gelatinosas. Então, com base nessa situação, você tem que avaliar a asserção 1 e a asserção 2 e ainda verificar, né, além de verificar se elas são verdadeiras ou falsas, verificar se entre elas há uma relação de justificativa, tá? Então vamos analisar a primeira afirmação. A estratégia comunicacional da empresa, capaz de convencer o consumidor a adquirir um produto ou serviço diferente do que pretendia na hora da compra, é contrária aos princípios da ética e da transparência. Essa é uma informação verdadeira. A empresa precisa ser ética, precisa ser transparente. E se ela fez isso de forma proposital, né, para convencer o consumidor a levar um produto que ele não queria, ele queria levar uma lente normal e não uma lente gelatinosa. Então, ela está contrariando esses princípios éticos e transparentes, certo? Então, essa primeira afirmação é verdadeira. A segunda afirmação: para ser reconhecida como uma empresa responsável e ganhar vantagem competitiva em face dos concorrentes, uma organização deve orquestrar suas ações estratégicas de forma ética e transparente e transmitir esses valores em seu plano de comunicação, jamais permitindo a propaganda enganosa que constitui infração ao Código de Defesa dos Consumidores. Então, de fato, para que a empresa, né, seja reconhecida, para que ela se destaque entre as outras, realmente ela precisa pensar estrategicamente para agir de forma ética, transparente, para que esses valores todos apareçam em todos os processos comunicativos e, consequentemente, então ela vai evitar todas essas situações aí relacionadas à propaganda enganosa. Mas agora, em relação a esse porquê, né, nós percebemos que, embora as duas afirmações sejam verdadeiras, a segunda não é uma explicação da primeira. Elas são informações independentes, que se relacionam ao mesmo conteúdo, mas são informações independentes. Então, a partir disso, o que a questão pedia para você? Vamos lá para o quadro para a gente verificar o resultado dessa questão. Ela pedia para você assinalar uma opção correta, né? E a opção correta é a opção B, que diz para a gente o seguinte: as asserções 1 e 2 são proposições verdadeiras, mas a 2 não é uma justificativa correta da primeira, porque não há entre elas uma relação de explicação, ok? Então, em síntese, né, qual é o problema detectado na situação que foi discutida nessa questão, né, e como solucioná-lo? Então, um problema gravíssimo aí de comunicação, porque a
a empresa foi antiética, não foi transparente, né? Ela manipulou a informação, manipulou o processo de comunicação com seus clientes e para resolver esse problema, obviamente, como nós vimos ali na questão, a empresa precisa incluir no seu planejamento da comunicação, no seu planejamento estratégico, ações que garantam, né, a lisura de todos os processos, né, a atuação ética de todos os profissionais envolvidos, para que justamente não sejam efetivadas falhas dessa forma, que venham a lesar o consumidor e, mais do que isso, a criar uma imagem negativa da empresa. Então, na área do marketing, da publicidade, é essencial que a transparência e a ética prevaleçam como valores a nortear todas as ações. Nós chegamos agora ao momento de uma revisão final, uma breve revisão em que nós vamos sintetizar alguns pontos que foram discutidos na nossa teleaula de hoje. E eu convido você então a acompanhar comigo no slide alguns aspectos dessa revisão. Então nós vimos, dentre as principais teorias do século XX, a teoria hipodérmica, que considera o efeito persuasivo imediato provocado pelo contato do indivíduo com a mensagem, e aí é usada então por Lasswell a metáfora da agulha ou da bala que atinge o indivíduo de forma direta. Nós temos a teoria experimental, né, com Lazarsfeld, que trabalha com a observação da mídia, pensando na questão do entretenimento e mostrando que o excesso de informação não informa, e aí nós temos o conceito da disfunção narcotizante. A teoria crítica da Escola de Frankfurt, que observa o caráter mercadológico atribuído à cultura, bem como a reprodução de fórmulas. E vimos que a noção de reprodutibilidade técnica do Walter Benjamin permite reflexões sobre a autenticidade no mundo contemporâneo. Então nós chegamos ao final da nossa teleaula. Você vai ficar agora com um breve vídeo que faz uma síntese de alguns pontos que nós discutimos nesse encontro, e na semana que vem eu aguardo você para nós discutirmos mais uma vez alguns aspectos da nossa disciplina com o tema paradigma midiológico, em que nós vamos avançar nas discussões compreendendo algumas teorias que vieram na segunda metade do século XX. Um abraço e até lá!